Vamos começar a nossa pausa para Jesus, um momento em que nós entregamos o nosso coração a Deus para que a gente possa ouvir a mensagem que Ele tem para nós. Vamos continuar o estudo de Mateus, capítulo 8, hoje versículo 14 ao 17. Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão nela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Hoje a gente vai dar continuidade ao Sermão da Montanha, que foi onde Jesus parou um momento para dar para a gente, para as pessoas que estavam naquele momento, todas as orientações que a pessoa que segue Jesus deve fazer. E quando ele desce, a primeira coisa que ele começa a fazer é curar as pessoas. Todos que o procuravam, ele curava, ele participava de um milagre. E Jesus fazia seus milagres cada vez de uma maneira. Não havia um manual, um método específico, não. Ele curou o leproso perguntou, se for de tua vontade, Senhor, me cura. E ele fala, eu quero. E ele foi curado imediatamente. O outro foi o centurião, Senhor, o meu servo está doente. E o Senhor pode curar o meu servo? E Jesus prontamente diz, vamos lá. E o centurião fala, não, eu sou tão pecador que eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser uma só palavra, porque o Senhor é a autoridade, o Senhor é aquele que manda e desmanda, é o dono, é a única salvação que a gente tem. Então, se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo estará salvo. Então, o servo dele se curou imediatamente. E quando ele entra na casa de Pedro, ele toca na sogra de Pedro. E ela imediatamente se levanta e começa a servi-lo. Por que Jesus ele tem essas formas únicas de curar? Porque Jesus é o único Salvador. É Ele em que veio para nos trazer a cura, a libertação, o milagre, aquilo que nós precisamos. E como somos seres únicos e individualizados, Deus sabe a maneira de curar cada um de nós. Ele vai usar a abordagem correta para fazer a nossa cura. A cura daquilo que nós estamos precisando. Alguns precisam do toque. Precisa ser tocado por Jesus para se sentir incluído na vida, na presença, no momento em que ele está se sentindo rejeitado. Porque o leproso, antes de Jesus curá-lo, Jesus tocou nele. Tocou e ele imediatamente foi curado. O centurião, às vezes a gente está de longe de Jesus, mas a gente crê tanto na palavra de Jesus e às vezes não a gente, mas às vezes alguém que está intercedendo por nós. Por isso que a oração, mesmo à distância, é importante, porque às vezes alguém está precisando da nossa oração, alguém está precisando que a gente vá para Jesus interceder por ela, porque às vezes ela está tão fraca, tão debilitada que ela não consegue nem pedir a Jesus uma cura. E aí você pode interceder por ela, você pode pedir a Deus, a Jesus, falar, Senhor, cura tal pessoa para mim. Ela está tão enferma, ela está tão descrente, se sentindo tão diminuída, incapaz, que se o Senhor disser uma palavra, eu sei que ela vai levantar daquele lugar, ela vai se curar, ela vai conseguir suportar as dores. Ele cura à distância. E aqui, Jesus simplesmente toca nela e fala assim, tá liberta. E às vezes não precisa de uma única palavra. Às vezes a gente pode fazer a cura por Jesus através do nosso abraço. Várias vezes nós falamos aqui que mais do que falar, nós podemos mostrar a Jesus ou as pessoas que nos seguem através dos nossos gestos, que somos discípulos de Jesus, através das nossas atitudes. Às vezes as pessoas não estão precisando de mais fala, que a gente fale mais coisa, que aponte, não. Às vezes a pessoa está precisando apenas de um abraço. Apenas de um abraço. Apenas de um toque para ela sentir, ei, eu tô aqui. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Tem vezes que palavras não vão adiantar, mas o estar presente vai ser muito mais
generoso, muito mais palpável do que qualquer outra coisa que você faça. Então, que sejamos essa cura, que Jesus more no nosso coração a ponto de sentirmos o que o outro está precisando de nós. Ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de um toque, ele está precisando de uma oração. O que ele está precisando? Que a gente possa estar aberto para entender o que o outro precisa de nós. E que a gente possa entender também qual é o nosso momento, o que nós precisamos de Deus. Porque Deus é a cura. Deus é a cura que nós precisamos para todas as nossas doenças. E no final, em todos esses momentos, ele fala, vai lá. Para o leproso ele falou, vai e não conte para ninguém, mas vai até a igreja e mostre para os profetas que você está curado. Para o centurião ele fala assim, vá, o seu servo está curado. E aqui fala que a sogra de Pedro falou que na mesma hora que ela ficou curada, ela começou a servi-lo. O que é esse servir? O que é ir à igreja e mostrar para as pessoas que estamos curados? Não é para nós sairmos falando, não. É para nós fazermos, para nós agirmos, para que as pessoas entendam nas nossas atitudes que a gente está servindo, que a gente está representando Jesus aqui na terra, que todo o amor que Ele está derramando na nossa vida, nós podemos transbordar na vida das outras pessoas, que além de sermos preenchidos no fundo da nossa alma, nós possamos transbordar, nós possamos entregar, que sejamos instrumentos de Deus na vida daqueles que cruzam o nosso caminho, que a luz de Cristo que habita em nosso coração seja vista de longe, que não seja pela nossa força, mas pela força de Deus. Nessa pausa para Jesus, um momento que a gente entrega de verdade, porque a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão atribulada de afazeres, que às vezes a gente passa e não consegue falar um minuto com Deus. Então que agora a gente possa juntas unirmos forças e entregar nosso clamor, o nosso pedido, a nossa adoração àquele que tudo pode fazer, aquele que mora dentro do nosso coração e que, se a gente permitir, ele vai fazer lindas transformações. Então que o nosso dia seja abençoado por aquele que realmente pode fazer a diferença nas nossas vidas. Hoje é essa mensagem que Deus mandou, que Deus plantou, esta sementinha, que Ele é a cura e que nós podemos ser a transformação na vida de alguém se a gente permitir. Então que a gente esteja aberto para entender qual é o nosso momento e qual é o momento que o outro está passando. Que a gente possa ser essa transformação que tanto precisamos uns dos outros. Ninguém é tão grande que não pode receber nada e ninguém é tão pequeno que não possa doar um pouco. Então que sejamos esse instrumento de Deus na vida de todos que cruzarem por nós.